Olá, meus irmãos, passando aí hoje, nesse domingo, dia 18 de junho, 11º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditador será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 36 e capítulo 10, versículo 8. Vindo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida, abatida como ovelha sem pastora. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro é Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E diante das ovelhas que se perderam da casa de Israel, porque onde andardes, anunciai o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça dai. Pessoal, o evangelho de hoje é maravilhoso. Nós tínhamos no Israel antigo, então, o início das 12 tribos. Ora, 12 tribos numa linhagem, primeiro a fé de Abraão, não é verdade? E depois a linhagem de Isaac e Jacó, né? Principalmente Israel. Então, nas 12 tribos, numa linhagem consanguínea. Agora Jesus coloca então que da fé de Abraão, então agora temos, né, aqueles que os patriarcas viram e se felicitaram, então o nascimento dessa família espiritual, então o nascimento da igreja nos 12 apóstolos, então pela fé em Nosso Senhor, e não mais pelos laços consanguíneos, mas agora por laços espirituais. Então o texto explica o nascimento de Israel como povo eleito através da aliança de um grupo de escravos errantes. Pela aliança em torno, né, se torna então esse povo escolhido de Deus. O plano divino abrange a eleição, a libertação, a aliança e a consagração de Israel. Como resposta, pede-se que seja aliado de Deus e que o represente como povo sacerdotal. O povo adere ao pacto proposto. Então o cristão igualmente alimenta a esperança que permite superar as adversidades da vida e vislumbrar então um futuro glorioso. O futuro glorioso da igreja, não é verdade? Começa nesse mundo e vai para a humanidade. Então o povo de Deus é renovado, não é verdade? É atualizado. E então esse futuro glorioso, a raiz dessa confiança ilimitada é o imenso amor de Deus pelo homem. A prova desse amor está em Jesus ter se entregado à morte quando ainda éramos pecadores. Então, Deus nos ama tanto que manda o seu Filho, renova esse povo de Deus, renova agora uma nova e eterna aliança, e agora um sacerdócio que não mais o levita, mas o sacerdócio baseado em Melquisedeque, aquele sacerdote que não caduca, né? Sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Deus não abandona o povo, Deus não abandona o mundo, mas vem e o salva. Então, a comunidade de São Mateus, perseguida, precisava de orientação. O texto desse evangelho é realmente o manual do missionário cristão, que leva em conta as experiências vividas e procura iluminar a partir da palavra de Jesus a sua vida e a vida do próximo. Então as orientações servem para os discípulos missionários de todos os tempos, levar o evangelho a toda a criatura. Então o texto inicia-se com Jesus sentindo compaixão pelo povo,
sentimento próprio de Deus. Ovelha sem pastor indica a falta de lideranças ou a ausência de atuação delas. Por isso, Jesus assume a tarefa de pastor, do bom pastor, o pastor compassivo. Ao falar da Beth, dá ao tema um caráter de urgência. Pedir ao dono da Messe que mande operários salienta que a tarefa é obra de Deus. A comunidade deve ver, vamos dizer assim, a missão a partir dos critérios de Deus e se fortalecer com oração o anúncio do Evangelho. Então, a igreja não é uma ONG, uma grande ONG. Não, a igreja é um projeto divino que desembocará na eternidade, na Jerusalém Celestial. Então a comunidade deve ver a missão, então, a partir desses critérios de Deus, não dos nossos. O número 12 é simbólico, representa as tribos de Israel e as colunas do novo povo de Deus. Então Deus atualiza, não é verdade? E realmente, fundada nos 12 apóstolos, nasce a igreja. Não é verdade? Em Pentecostes essa igreja explode o Espírito Santo, né? Que vai em cada coração humano e hoje através dos sacramentos. Então Jesus convoca esse grupo e oferece a eles uma formação, uma estada com ele e depois envia com autoridade para pregar e expulsar todo tipo de mal. Então as instruções comportam destinatários, conteúdos e exigências dos mensageiros. É a forma de realizar então essa evangelização, levando a boa nova ao mundo inteiro. A salvação existe, vamos aderir a ela. Então, para a gente refletir hoje diante de uma sociedade, como estão vivendo, é verdade? Quais seriam as características que os autênticos missionários evangelizadores deveriam atender? Fica essa pergunta para nós. Grande abraço a todos nesse 11º domingo do tempo comum e afirmar cheio do Espírito Santo conforme o Salmo 100. Somos o seu povo e as ovelhas de seu rebanho. Grande abraço, bom domingo a todos, curta e compartilha.